Olá, pessoal! Vamos falar nesse vídeo de intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros consiste na oportunidade legalmente conhecida àqueles que não participaram da relação jurídica processual adentrar ao processo ou ser convocado na defesa de interesses jurídicos próprios. As modalidades de intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil são a assistência, a denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Dispõe o artigo 119 do Código de Processo Civil que, dependendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas pode intervir no processo para assisti-la. A primeira modalidade que vamos tratar é a assistência. A assistência ocorre quando o terceiro ingressa nos autos do processo para auxiliar um dos demandantes, pois ele tem interesse jurídico na vitória de um deles. Pode ocorrer a qualquer tempo e a qualquer grau de jurisdição, assumindo o terceiro o processo no estado em que ele se encontra. Permite-se a assistência porque esse terceiro pode vir a sofrer prejuízos jurídicos com a prolação da decisão contra o assistido. A intervenção permite ao assistido, de certo modo, tentar influenciar no julgamento da causa. O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. O interesse jurídico manifesta-se pelo fato de o terceiro manter uma relação jurídica vinculada à ação discutida. A assistência é uma intervenção de terceiro espontânea. O terceiro irá peticionar o juiz expondo os fatos e as razões pelos quais considera ter interesse jurídico na demanda. Cabe destacar que da decisão do incidente ou da decisão que rejeitar liminarmente a intervenção, cabe agravo de instrumento. Artigo 115, Código de Processo Civil. Na assistência, se classifica em simples e litisconsorcial. Ocorre a assistência simples quando o assistente mantiver relação jurídica com o assistido. O assistente simples pode, como parte, alegar, produzir provas e recorrer, entre outras opções. O assistente simples exerce os mesmos poderes e sujeita-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Ele assume a responsabilidade pelo pagamento das custas na proporção da atividade que tiver exercido. Dispõe o artigo 123 do Código de Processo Civil, transitada em julgamento a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influenciar na sentença, e que desconhecia a existência de alegações ou provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Ou seja, essas duas hipóteses em que o assistido simples pode escapar à eficácia da intervenção. A outra modalidade de assistência, que é a litisconsorcial, cabe quando o terceiro alegar a existência de um interesse jurídico imediato na causa. A assistência litisconsorcial é a hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior. Trata-se de intervenção espontânea, pelo qual o terceiro transforma-se em um litisconsorte do assistido. Daí porque o seu tratamento é igual àquele deferido ao assistido. Isso é, atua com a mesma intensidade processual, não vigorando as normas que o colocam em posição subsidiária. O assistente litisconsorcial poderá praticar todos os atos do processo como se fosse parte autônoma. O artigo 124 do Código de Processo Civil dispõe que considera-se litisconsorte da parte principal o assistido sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. A outra hipótese de intervenção de terceiros é a denunciação da lide. A denunciação da lide é uma intervenção de terceiro provocada. O terceiro é chamado para integrar o processo, porque uma demanda lhe é dirigida.
a denunciação da lide pode ser promovida pelo autor ou pelo réu. Visa os seguintes objetivos: vincular o terceiro ao quanto decidido na causa e na condenação do denunciado à indenização. Assim, a denunciação da lide traz à relação jurídica processual um terceiro, chamado de denunciado, para que se evite uma futura ação de regresso contra este. Dessa forma, o denunciado será obrigado a ressarcir determinada obrigação decorrente de seu dever de garantia. A denunciação da lide é uma demanda secundária e subsidiária. A extinção da demanda principal acarreta a extinção da denunciação. A não denunciação da lide implica apenas a preclusão do direito de valer-se desse instrumento processual. Não há, enfim, a perda do direito de regresso pela não denunciação da lide. A denunciação da lide pode ser indeferida, se por acaso o juiz entender que ela comprometerá de forma substancial a duração razoável do processo. A denunciação da lide não é permitida, por exemplo, nos juizados especiais cíveis. Se não proposta essa denunciação ou não admitida ou não permitida a denunciação da lide, o direito de regresso poderá ser exercido de forma autônoma. Quanto a seu cabimento, está disposto no artigo 125 do Código de Processo Civil, em que prevê a seguinte redação: é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Parágrafo 1º. Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Parágrafo 2º. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. No mais, admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Por exemplo, A promoveu ação contra B. No caso, o réu B poderá denunciar C para garantir o pagamento que eventualmente será condenado. Já, no caso, o réu C não poderá, nessa mesma demanda, denunciar o D, por mais que tenha o dever de garantia. Assim, restará ao C entrar com uma ação de regresso contra o D. É isso, pessoal. Terminamos mais um vídeo e continuaremos intervenção de terceiros no próximo vídeo. E não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.